Vamos lá, grande Sensei Henrique Machado, né? Poxa, Seguido aí da linhagem do nosso, no jiu-jitsu, do Mitsu Maeda, Carlos Gracie Júnior, Carlos Gracie, Reilson Gracie e o Oswaldo, Reison, o Oswaldo Reison. Alves, Reison. Eu sempre confundo Reilson, Ah, mas Reison, eu também. Eu também. Oswaldo Alves, e você aí representando, né, muito bem, fazendo um excelente trabalho, representando a nossa equipe Grace Barra. Sensei, Oi. a primeira pergunta você é um manauara, né, mas passou uma parte da sua vida no Rio de Janeiro, onde começou a treinar karatê aos 3 anos de idade e logo depois acabou entrando no judô com o mestre Jorge Medir. Pode nos contar como foi essa sua Ah, trajetória no karatê e no judô? tenho o maior prazer em contar. Vamos lá. Estava até conversando com o Brunão, né? Eu falei para ele que eu ia aqui tentar fazer da melhor forma possível. Olha só, eu comecei a treinar ainda em tenra idade. Eu não falo minha idade, porque samurai eu sempre buscou. Tu sabe disso, Clebão. Tu sabe disso. Tu sabe disso desde garoto. Então, samurai não fala a idade. Mas eu vou falar de décadas e de tenra idade. Bom, na realidade, quando comecei o judô e o jiu-jitsu, né? Desculpa, o judô e o karatê, quando eu comecei, foi na mesma academia, tá? E eu tive o privilégio de um dos meus professores, né, do karatê, inclusive, desde aquela época, estar comigo até hoje, né? Meu sensei mora aqui comigo, né, onde já está com 70 e poucos anos, fez aniversário, inclusive, anteontem, né, Legal. comemoramos, foi muito bom. Só que o meu sensei, infelizmente, ele teve alguns problemas de ordem mental e ele estava peregrinando como um Ronin aí por essa grande Manaus. E aí, quando eu soube, há mais ou menos 10, 12 anos atrás, não sei, eu acho que meu filho está com 12, então foi mais ou menos isso, eu peguei e ele veio morar comigo. Quando nós começamos, eu era muito garoto, então muitas coisas não vou poder lembrar de fato. Mas o judô e o karatê foram juntos. E a Ah, academia. legal. Então, o judô e o jiu-jitsu e o karatê foram Não, juntos? o judô e o karatê. O Ah, judô e tá. o karatê. Beleza. Porque essa academia é uma academia muito falada até hoje. É uma academia onde se formou realmente os grandes nomes da luta na época. Chama-se Jimenez, que do saudoso Dr. Armando Jimenez, do saudoso André Jimenez, né? E essa academia ela tem um histórico maravilhoso. Então, ali eu comecei. E aí, sempre treinei. Nessa década eu já começava a competir, inclusive. Né? Década de 70 já comecei a competir no judô. Né? Muitos de vocês ainda não eram nem nascidos. E foi aí que começou toda essa vamos dizer assim, essa paixão. Naquela época, TV preto e branco. Eu adorava ver aqueles filmes de Shaolin, né? Não era nem de Bruce Lee, era mais de Shaolin. Bruce Lee veio depois. E me amarrava muito nisso. O meu pai era gerente de banco, né? Meu pai era gerente de banco. Gostava dessa, desse drive que eu tinha, essa vontade toda assim de essa expressão que eu usei, drive, é usada nos cães aqui, que eu sou criador de cão. Aí eu falo o drive do cão é aquele cão que é muito pererepe, todo ativo, né? Bom, eu tinha muito essa disposição, eu era um cara muito ativo e meu pai sempre me deu força nisso daí. E aí, quando eu saí daqui, fui para o Rio, isso aí já foi na década de 80, né? Década de 80, quando eu fui para o Rio, eu treinei com o sensei, onde eu realmente
entendi os valores do Jita Kyoei, né? Do judô, né? O sensei Jorge Castreto Medi, e fiz muitos amigos. Nesse intervalo que eu fiquei no Rio, eu também morei em Brasília, morei em Fortaleza, onde eu realmente treinei com o Sensei Lima, uma pessoa maravilhosa, um grande sensei. E tive também muito treino com Mauri, Francisco Mauri de Carvalho, que era aluno do Sensei Medi e foi aluno do Sensei Lima também. Entendeu? No judô existe muito isso. Uhum. E o Sensei Mauri foi uma pessoa que foi muito influente na minha vida. Né? Primeiro que era um cara atlético, gostava de fazer corrida, e eu estava no meio. Gostava de fazer musculação. Naquela época, o Apollo tinha sido lançado, que era um aparelho de musculação. Então, eu estava sempre com ele. Né? E a gente estava sempre exercitando de, de, de todos os, vamos dizer assim, todos os níveis. Exercitando o físico, exercitando a mente, buscando a espiritualidade da coisa, né? Que é o caminho do Bushido. É mais ou menos isso. Então, eu tive grandes professores. Aqui em Manaus, eu tive um professor que foi muito influente também para mim, foi o sensei João Carlos Maba. Inclusive agora, num encontro de faixas vermelhas e brancas, ele ficou muito emocionado, ficou muito orgulhoso de me ver lá, porque eu peguei a Kodansha no judô, e ele ficou feliz, ele me apresentava só, olha, esse aqui foi meu aluno. Aí eu falei assim, não, o senhor ainda está vivo, e eu também. O senhor ainda é meu sensei. Então, nessa minha idas e vindas, realmente morei muito tempo no Rio, morei uma época em Brasília, uma outra época no Ceará, e todos esses que eu acabei de falar aqui foram muito influentes na pessoa que eu sou hoje em relação à luta. Porque com eles eu aprendi disciplina, aprendi a ser forte, né? A respeitar, a ser mais forte ainda, a ter a gentileza, né? A harmonia do respeito, da força, da gentileza, né? A sagacidade. Então, eles me passaram muito isso, porque você, um garoto, né? Já com 16, 17 anos, vamos colocar dessa forma, 20 anos, você estando com essas pessoas do lado, cara, vamos correr amanhã 10, 15 quilômetros. Vamos nessa. Pô, o cara metendo bronca, treinando e tudo. E olha, final de semana eu vou saltar de paraquedas. Pô, eu queria saltar, se tu não tem idade, tem que ter grana para fazer o curso. Eu falei, tá difícil mesmo. Mas vai influenciando. Vai influenciando. Eu quero estar no meio, eu era ativo. E isso foi muito bom. No Rio, com o Sensei, eu tive, na realidade, um grande acervo, né, de pessoas. Por exemplo, né, eu sou da época lá do Silvio, do Marcelo, né? Sou dessa época das antigas, pode-se dizer assim, do jiu-jitsu, lá do Sensei, né? Do lado do essa turma treinava direto. Me lembro, vou até falar uma brincadeira não, uma coisa divertida que aconteceu. O Marcelo era tão respeitado ali em Ipanema que eu estava passando por um qual é o nome do restaurante? Grotamari. Não sei, esse restaurante faz tempo, sei que foi alguma coisa. Será que estou confundindo? Não sei. Sei que ele estava lá dentro e ele me chamou. Rick, opa, cheguei lá, né? Você quer comer alguma coisa? Eu disse, irmão, naquela época, o cara pedia assim, me dá um filé com fritas, né? O cara, porra, assim, um arroz piamontês, tudo, um filézão, fritas e tudo, e a gente cheio de fome, né? Moleque, cheio de fome, né? Garoto, 20 e poucos anos, tudo, eu acho. E aí você come tudo. E aí eu já olhando aqui, eu disse, pô, mas será que isso aqui vai dar problema? Eu estava olhando o quê? Eu disse, meu irmão, tu vai pagar porque eu não tenho dinheiro para pagar isso aqui, não, meu irmão. Por isso não te preocupa, meu irmão. Eu estou aqui
E quando eu estou aqui, eu já fui chamado, e eu tenho direito a um acompanhante. Ou seja, o Marcelo tinha tanta moral que ele não pagava em restaurante nenhum, cara. Caraca. Sério. Falei um dia desse, quer dizer, um dia desse não, alguns anos atrás com o Silvio. O Silvio disse, meu irmão, caramba, é muita história, isso é muita história. Galã, né? Outras histórias aí que vou te contar. Então, o judô e o karatê, eles seguiram. Eu peguei faixa preta muito cedo, porque eu competia no adulto, né? Competia no adulto. E o meu sensei, eu fazia um karatê, naquela época, um karatê assim, muito estilo Okinawa. Né? Também fiz o Kyokushinkai com um grande sensei Noguchi, que Deus o tem em bom lugar, que infelizmente veio a falecer. Mas eu fiquei muito no karatê no Shorin Ryu. E aí a gente treinava muito calejamento. Né? Aí eu peguei a faixa preta, por quê? Porque para fazer, na época, os exames, você tinha que fazer a mesma coisa que os adultos faziam. Então, tinha que fazer o quebramento, tinha que dar os loquicos, né? Tinha que quebrar algumas coisas, tudo com loquico. Então, eu passei por isso. Eu fui muito precoce, né? E aí acabei pegando a faixa preta de karatê. Logo depois veio para Manaus Sensei Nivakari, e estava com o Sensei Maba. O Sensei Maba me ligou, né, e falou assim, olha, Sensei Nivakari vai vir fazer o exame, vai ser mesa do exame de faixa preta. Eu era Dangai, eu era faixa marrom, e eu falei, caramba, eu vou poder fazer? Ele disse, vai. Ah, meu irmão. Liguei pro meu pai, papai, me dá uma passagem aqui. Queria fazer um exame e tudo. Papai mandou a passagem, eu vim pra cá. Treinamos pra caramba. Já treinava direto, né? Mas tinha que treinar o Nagi no Kata. Todo o Gokyo e o Nagi no Kata. E eu fiz o Sensei Maba, maestro. Preparou e eu fiz o exame. O Takeda, quem passou no exame foi o Takeda e o acho que o Vivaldo. Isso aí foi em 84. Caraca. Bom tempo. Passei no exame e foi legal. Aí eu já fiquei aqui para pegar a faixa, né, meu irmão? Eu vou pegar a faixa, porque a Confederação Brasileira, o judô, você tem que fazer pela Confederação Brasileira. Então você tem que, sim, você tem que ser avaliado. Na época, o sensei Nivakari, ele era da diretoria de graus, né? E nessa época o sensei Mamed havia entrado na confederação. Era Mamed ou de Bahia? Bom, acho que era Mamed. E aí eu falei assim, pô, sensei, quando é que vai chegar esse diploma do meu amigo? Eu acho só final do ano. Caramba, só final de ano. Faltava uns 3, 4 meses e tudo. Aí eu falei, bom. E aí eu peguei, né? Depois retornei, peguei a faixa, fui lá com o sensei. Cheguei lá com o sensei, aquela turma toda lá, só casca grossa. Aí cheguei, botei uma faixinha lá. Você é faixa preta, Henrique? Fez aonde? Manaus. Então, peraí. Peia. Meu irmão, peia. Subi escada. Peia. Subi escada. Peia. E aí, mas aí mereceu a faixa preta. Aí mereceu. E foi muito legal. Conferezinho. Isso. E nessas circunstâncias, né, eu treinava direto, treinava muito. Pra ter uma ideia, o sensei, eu era o cara que acordava 4h30 da madruga, né? Para lavar kimono, essa coisa toda. E, pô, correr, né? E nessa época, ali a Hipopótamos, estava ali na diagonal. Eu acordava 4 horas quando era a época da Hipopótamos, porque no final a turma lá dava uma sopa ou uma macarronada para a turma que ficou até o final se alimentar. Eu já acordava cedão, tomava minha água,
tomava algumas coisas mais naturais e já ia para lá para pegar o carboidrato. Ele já chegava lá, era amigo dos seguranças todos, os caras, baixinho, não sei o que e tal. Chegava lá, eu ia com uma roupa legal, né? Eu já entrava de costas, assim, que é para o amigo pensar que eu estava saindo. Já entrava aqui. Aí, bicho, eu me alimentava, ficava tranquilo e tudo, né? Voltava, lavava os kimonos, 6 horas, ia para a praia, correr 10 quilômetros, 15, treinava direto. Aí fomos chamados lá para a Confederação Brasileira de Judô, na época no Curral das Éguas, que era ali em Santa Cruz. Não sei se você já ouviu falar nesse local, onde era esse treinamento do judô, na década de 80 para 90. E aí, na época, se fazia lá o Kangeiko, o Shotsugeiko. Na época de carnaval, a gente estava concentrado lá, então participei muito disso. Sempre gostei muito disso, do judô. E, como eu falei, eu tinha pessoas ali, o Marcelo era um cara assim que nota 10, e como tinha um camarada também muito bom de jiu-jitsu lá, o Galon, Luiz Galon, era um cara que treinava jiu-jitsu, nunca mais o vi, lembrei dele agora, inclusive. E o Marcelo, a gente treinava direto, meu irmão, ele falou, não, meu irmão, esse cara aí tem que ser faixa azul. E naquela época era assim, ele pegava e dava faixa, poxa. Mas quem realmente, né, homologou, né, como faixa preta foi o Sensei Oswaldo, a qual eu tive a felicidade de estar com ele, né, durante muito tempo. Né, aqui em Manaus ele era o grande mestre responsável, inclusive aqui por todos. E quando foi feito, inclusive, aquela graduação geral para homologação de faixa, eu também fiz aquela graduação para homologação de faixa. Foi 99 ou 2000. Também não lembro muito bem, 99 ou 2000, uma coisa assim. Mas nós já éramos graduados. Né? Mas foi isso que aconteceu. E o mestre Oswaldo, ele até hoje ele é o grande nome aqui do estado, né? Ele é o presidente da Federação de Jiu-Jitsu, né? Ele durante algum tempo ele fez parte também da equipe aí do mestre Carlinhos, né? Uma época inclusive que eu vou deixar para falar depois, uma época que a gente era daquele bar. E assim, foi uma coisa assim muito, foi por consequência muito natural, porque eu vivia dentro de uma academia. Todos os lugares que eu fui por conta da luta. Né? Eu fui por conta da luta. Fortaleza eu fui porque eu peguei um grande patrocínio lá. Meu pai, por ser gerente de banco, né, descobriu que estava tendo um negócio muito bacana pelo BNB Clube. Falou, olha, tu vai treinar nesse banco, onde está tendo uma turma lá de judô, que é o Senselino e tal, assim, assado. E eles estão dando uma coisa muito interessante aqui para quem é gerente de banco. Naquela época, ser gerente de banco era uma coisa assim, muito legal, um status muito bacana. Sim. E eu ganhava uma bolsa, né, de ajuda, de suporte. E foi ótimo, foi muito bom. Agora, Sensei, quando você foi para Fortaleza, né, acho que, como você falou, você foi por questão de patrocínio, né? Também. Ou foi por causa do teu pai? Não. Fui por conta de patrocínio. Minha mãe estava morando em Fortaleza, né? E o meu pai falou, olha, lá em Fortaleza está tendo o BNB Clube, tem judô, e está tendo eu não lembro bem como é que era a palavra, mas era um patrocínio para pessoas que eram ligadas a banco ou então os seus dependentes. Sim. Entendeu? E aí eu ganhei então foi uma coisa que ligou a outra. Exatamente. Aí foi bom demais, porque aí dava para brincar muito. Aí foi com o Sensei Lima e o Sensei Mauro de Carvalho, como você falou. Você sentiu alguma diferença na diferença de treinamento de Fortaleza para o Rio de Janeiro? Não, sim. O Rio de Janeiro sempre foi uma referência no judô, como São Paulo, Minas, né, Rio Grande do Sul. Só que naquela época o Nordeste ele era muito vascularizado, vamos falar dessa forma, por grandes
professores, grandes senseis de judô. Naquela época, muita gente ligado do jiu-jitsu passou a dar aula de judô. Foi o caso do sensei Lima, do sensei Newton, da Sol Nascente, que era do jiu-jitsu. Por isso que nós acabávamos sofrendo muita influência do Neuazar, do jiu-jitsu. Todos eles vieram do jiu-jitsu, né? Praticamente. O sensei Lima trouxe o judô e aí começou aquela metamorfose, né? Mas em competição nada se comparava ao Rio de Janeiro. Primeiro, porque a federação era no Rio de Janeiro e o Mamed, sensei Mamed, era um cara assim que fazia valer. É um pouco ditador, inclusive. Pouco não, era muito ditador, fazia valer muitas coisas no Rio de Janeiro. E a seleção, durante muito tempo, treinou na Gama Filho, foi muito legal, né? Com o professor Pedro Gama, que Deus o tem em bom lugar. Então, o Rio de Janeiro não poderia ser comparado com nada, a não ser com São Paulo. São Paulo sempre foi forte, é forte até hoje. Entendi. Sensei, aos 16 anos, sua família retornou ao Rio de Janeiro, né? E o mestre Medi, sabendo do seu retorno, te ofereceu uma bolsa para continuar seu treinamento no judô. Como foi receber esse convite aí? Na realidade, eu treinava no Sensei. Hã? Na realidade, eu treinava no Sensei, né? E quando eu voltei lá no Sensei, o apartamento que eu ficava, que era do meu pai, eu estava sublocando. E meu pai soube disso, o meu pai cortou. A verdade é essa, o pai cortou. Como é que é essa história aí? Como assim? Você estava no apartamento do seu pai, estava sublocando. Eu sublocava. Aí ele ficou, com razão, um pouquinho... Eu dormia no quarto da empregada, fazia a limpeza toda e sublocava a diária, mês. Eu era danado. A minha família... Rapaz empreendedor. A minha família mexe com hotelaria e motel aqui em Manaus. Eu acho que tinha a ver com isso. Aí meu pai, quando soube, meu amigo... Cortou a verba. E aí quem mais chorava eram os porteiros, porque eles ganhavam também, né? Que eles eram os... Rapaz, aí eles choravam. Ele falou, e agora? Eu ganhava mais do que meu salário aqui. Aí me abraçava e tudo isso. Eu chorava. Tá todo mundo quebrado, meu irmão. Agora é o seguinte, agora eu estou quebrado e lascado. Vocês ainda têm um emprego. Eu disse, pô, mas esse emprego aqui, meu irmão... Eles eram recepcionistas, né? E me ajudavam na limpeza da semana. E final de semana eu tinha um pessoal... Essas coisas não dá nem para falar aqui. Mas tinha um pessoal que eu cedia por cortesia e aí fazia a geral, tá entendendo? No final de semana. Sábado e domingo eram essas pessoas que faziam a geral. Era muito legal lá. Adorava. Sei. Como você encarou essa responsabilidade assim, né? Você recebeu a bolsa do mestre Medi, você sentiu muita pressão nessa época em relação, né, toda essa... Mas, bom, na realidade, eu fui morar com o Sensei. Legal. O Sensei abriu as portas da academia para mim. Ele morava ali na Joana Angélica, né? Nessa época ele estava ali, ele morava com a dona Ângela, né? E eu ficava na academia e eu era um interno ali da academia, um lugar maravilhoso, um lugar que se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria nessa época. A qual legal. Muita saudade, uma falta imensa. E eu tinha que treinar de manhã, à tarde e à noite. Só que eu, como era um karateca, você sente uma criançada lá, levada, e a turma, né, eu dava os princípios básicos do chute, do seiken, do maguiri, aquela coisa toda, dando
dando rolamentos, empocaitenquemia, chute, tudo. A turma adorava. De segunda para sexta, eu tinha um horário para fazer a defesa pessoal disso, e eu incrementava legal, porque eu gostava de mexer com a segunda infância e a adolescência, né? Segunda infância até 6 a 12 anos, e a adolescência de 12 até os 16, 17 estava ali comigo. Então, eu gostava. Eu era da idade deles, cara. Aí, só que eu era um cara, como eu te falei, eu era um cara precoce, né? Eu corria atrás de muitas coisas. E o sensei, ele deixava a chave da academia comigo. A única coisa que eu tinha que fazer realmente lá era limpar a academia. Olha, limpa a academia como se fosse a tua casa. Isso, puxa vida, se eu pudesse trazer aquele pessoal todo para cá para limpar. Aí só era eu. Aí só era eu. Mas é aquela tal história. Eu passei bons momentos ali, né? O Edson veio depois de mim lá, né? O próprio Zé Mário, aquela turma toda bem depois. Uhum. Então ali foi na realidade ali foi um grande aprendizado na minha vida. Um grande aprendizado. Agora, a academia do Mestre Medi, como você falou, né, era frequentava por uma galera casca grossa, né? Tipo Zé Mário, Valide, Edson de Carvalho, como você falou, e até o Marcelo Beringer. Edson dormia lá também. Quem? Edson dormia lá também. O Edson é meu parceirão. E parece também que o Marcelo que foi que te deu a faixa roxa, né? Sim, eu já tinha até... Naquela época, era como eu estou te falando, não tinha esse negócio de fazer graduação nem nada, não. O cara falou, meu irmão, agora tu é roxo, tá aqui, ó. Não, sim. Na verdade, até tenho saudade dessa época. Mas nessa época, o cara tinha que ser porradeiro, né? Sim. Tinha que pegar, brigava na praia, disse, olha, a parada é a seguinte, na praia, tal hora, tu vai estar lá. Eu falei, caramba, quem é que esses caras vão mandar eu pegar lá? Basicamente, a festa de graduação era exatamente isso. Sério? Aí você fala assim, pô, que marginal. Não tinha nada de marginal no meio, não tinha nada de bandidagem. Era exatamente o contrário. Duas pessoas, eu só, vai lutar, vô? Vai lutar, vô? Então, vamos lutar aqui, pronto, acabou, né? E depois disso, nenhuma bronca mais. Coisas de pessoas, de homens e tudo. Não tinha essa trairagem, essa vagabundagem, dizer, opa, tudo bem com você e tudo, dá um abraço e por trás fica tum, 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 tum. Não existia isso. Não existia. Nessa época, os filhos respeitavam os pais, cachorro corria atrás de gato, tá entendendo? Era tudo normal nessa época. Era tudo bacana. Tudo certinho. Mas como era convívio? Como é que eram os treinos? Rapaz, os treinos lá eram treinos maravilhosos. Pensa aí fazer 1.500, 2.000 Tcomes. Pensa aí, pô, dia de sábado, ó, vai ter um treininho aí, tudo e tal. Pô, você tá tendo treino aí? Eu disse, não, tá não. E a porrada... todo dia treino. Pra você ter uma ideia, tinha treino 6 horas da manhã lá no CC, né? O doutor Arnaldo Schuster, inclusive, puxava esse treino. Era um treino muito bacana do pessoal assim, mais, vamos dizer assim, com uma idade mais avançada, né? Mas era um treino maravilhoso. O doutor Arnaldo é um grande psiquiatra daí, que tinha um escritório ali, se não me engano, no Leblon. Então, treino era direto. 6 horas da manhã até 10 horas da manhã. Depois começava às 3, tá entendendo? E até às 8, 8h30, 9 horas. Dependendo. Sempre tinha um Cacate. Cacate era um casca grossa lá na época, que gostava de treinar até tarde. Tinha o Flavinho, né? Tinha o Pedro de Seco, tinha o Galon, tinha uma galera. Muita gente. Sim. Chiquinho, grande judoca. Muitos caras fortes, muitos caras bons. Pessoas assim de um alto nível. Alto nível. Muita gente de fora, né? Muita gente de fora de São Paulo, quando ia lá para o Sensei, o pessoal de Brasília, o Zé Mário Tranquilini, Ezequiel Paraguaçu, aquela turma toda.
Não, a escola de Medi sempre foi muito famosa. É, sempre muita gente batendo. E outra coisa, e era treino mesmo, né? Treino em cima, treino embaixo, era de toda forma. Caramba. Sei. Tô vendo aqui, ao receber sua faixa preta de judô, logo após você, né, você voltou para sua terra natal, né? Lá você iniciou o seu projeto com crianças carentes através do ensino da arte marcial. O seu projeto tem relação com a oportunidade dada no passado pelo mestre Medir? Pode nos contar um pouco? Na realidade, foi o contrário. Quando eu fiz o exame da Confederação Brasileira de Judô, porque o professor não pode dar faixa no judô, tá, gente? Ele só indica. Você tem que fazer o kata. Quando eu fiz aqui em Manaus. Aí eu fui para o Rio. Depois de um tempo no Rio, aconteceu... naquela época, era uma época de... Bom, não sei nem se eu devo falar aqui, mas vou falar sobre isso. Fica solto. Era uma época de arrastão e tudo, e juntou uma galera da luta, né? Uma galera... Não foi quando começou aquela brincadeira do arrastão, juntou uma galera da luta e... Foi o quê? Em 96? 90? Não, essa daí foi em 91. 91, não. Eu ainda estava engatinhando. Era um buiozinho aí. Depois teve outras dos arrastões mesmo, que era a turma que saía, né, das favelas. Mas isso aí era um pessoal que já vinha de outro lugar. Não era do morro, já era de outro lugar. Enfim. E aí tive muitos problemas, porque a gente brigou e teve alguns problemas lá. E aí eu tive que pegar e sair, né? O meu pai, nessa época, ele já não estava mais no banco. Meu pai já era banqueiro de jogo de bicho, né? E eu tive, vamos dizer assim, a oportunidade de trabalhar com ele. E quando eu cheguei, eu voltei para o meu lugar, né? Que era Jimenez e tudo, treinar e tudo. E aí começou a pintar uma oportunidade de puxar alguns treinos. E aí nós criamos uma academia, né, chamada Associação Sensei de Lutas Esportivas, a ASB, né, que de direito ela foi criada em, eu acho que 94, mas de fato ela já tinha sido antes. Tá bom? E eu entrei inclusive esse André Rodrigues, esse meu aluno, é dessa época. Esse rapaz. Ele junto com outros, né, que treinaram lá, nunca pagaram nada. Isso aí eu dava, era um projeto, mas um projeto mesmo, um projeto com certidões, com assinaturas, com uma associação feita, né, tudo protocolado, um cartório, aquela coisa toda. Um projeto. Porque eu comecei a trabalhar, voltei a trabalhar com a minha família e tudo, e eu sustentava esse projeto. Só que eu morava um pouco distante, eu morava na Marina Tauá, é muito distante de onde é o projeto, a academia em si, e aí eu comecei realmente a ficar na academia. Como eu sigo o caminho do Bushido, eu botei na minha cabeça que eu tinha que buscar o sofrimento, porque até então eu nunca tinha sofrido na vida. Né? Porque quando você... na realidade é... Porque, olha só, né? Eu conheço a história do Kleber. Mas, Kleber, tu nunca sofreu na vida, né, meu irmão? Porque tu sempre tu gostava, né? É verdade? Cara, a gente só sabe o que é sofrer na vida porque as pessoas falam que estão fazendo coisas que não gostam. Aí a gente sabe que está sofrendo. Mas eu não. Passei dificuldade, passei perrengue. Passei. Mas não é sofrimento, sabe por quê? Porque quando eu lembro disso, é que realmente foi isso que forjou o que eu sou hoje. Eu sinto uma falta da época do caramba. Então não era sofrimento. Porque quando tu sofre, tu quer esquecer aquilo. O teu inconsciente encobre aquilo. O teu subconsciente, desculpa, encobre aquilo.
Aham, sim. Não é verdade? É mais ou menos isso que eu quero te falar, porque a gente Não, tem que buscar sempre eu acho que a ser gente melhor. tá tão preparado fisicamente, se adaptou com a situação, que a gente acaba não percebendo, né, como um perrengue, como um sofrimento. Então a gente está blindado, né? Eu, eu, Então. eu, eu morro de inveja quando o cara fala assim, passei fome. Caramba, eu nunca passei fome. É sério. Aí o cara fala, pô, passei 2 dias sem comer. Eu já passei 2 dias sem comer, mas não passei fome não, meu irmão. Eu tava no meio do mato, tá entendendo? Caçando. Foi por opção. Tudo, tudo depende da visão É que verdade. você cara. Porque senão, meu irmão, você não blinda isso aqui, você não vai servir para nada. É, Para nada. Acabou. Você vai ficar com raiva até da tua sobremesa, porque o pudim está muito mole. verdade. Até isso tu vai dizer que é um sofrimento. Eu não acredito, eu vou comer esse pudim mole de novo. Eu não acredito, cara. Para. É, A verdade é essa. Né? Tipo, eu já vi cada coisa que, enfim. Mas comecei esse projeto e esse projeto começou a dar certo, a dar resultado. Muitos garotos treinando judô, jiu-jitsu, treinando de kimono, sem kimono, porque a gente sempre gostou de treinar sem kimono também, porque isso, nós fazemos muito isso. Então, isso foi um negócio assim que valorizou e agregou muito na nossa equipe e nos nossos guerreiros. legal. Agora, Sensei, depois que você, se transformou num faixa preta de karatê, num faixa preta de judô, e o que te motivou a também ser um faixa preta de jiu-jitsu? Na realidade, o judô e o jiu-jitsu, para mim, era tudo a mesma coisa, cara. Sim, Porque é o seguinte, daquela época, não tinha como tu distanciar um do outro. Entendeu? Eu treinava com o pessoal que era do judô e do jiu-jitsu, então não tinha como distanciar. Não tinha como Aham. distanciar. Não é? Eu tive uma visita, agora há pouco tempo, uma visita que me deixou muito alegre, me deixou meu espírito muito alegre, do Saulo Ribeiro, que foi meu Ah, aluno. legal. Aham. O Saulinho foi meu aluno. Quando eu vim para cá, para É Manaus, uma mesmo? época, Pô, foi. que maneiro. E ele fez uma homenagem para mim maravilhosa nos Estados Unidos, né? E, pô, o Saulo é um garoto. Bom, enfim, aí eu vim para cá, para Manaus, tentar morar aqui, não deu certo, tive que ir embora. Mas eu ainda fiz uma equipe aqui, Saulo e vários outros, né? E o Saulo, infelizmente, né, ficou sem, vamos dizer assim, eu tive que ir embora, infelizmente ficou sem aquele referencial do professor, né? E felizmente entrou numa equipe a qual passou um tempo e logo foi para o Royler e se deu muito bem. Mas o Saulo obedeceu todo esse sistema de treinamento, inclusive, que nós fazíamos muito te come, muito te come. Aquele Poncioizinho, aquele Cotigari, falar com ele, pergunta onde foi que ele pegou aquilo ali. Aquilo ali ele Uhum. treinava direto e ele arrochava aquilo. Agora, para você ter uma ideia, a gente acreditava sempre em treino a longo prazo. Hoje as pessoas falam, Demizão, só te vendo aqui, hein, meu irmão? Olha só, os, a gente sempre acreditou a longo prazo. Sempre. Não, nada é tão fácil que possa ser feito em pouco tempo. Sensei Heron, casca grossa do karatê também. Legal. Então, o Saulo, ele veio de uma raiz que até hoje é preservada e que a gente manutenciona, que a gente entende que é o certo. Na verdade, ele esteve aqui, ele falou, vim aqui que eu queria estar aqui, buscar um pouquinho desse lance do samurai e tudo. Eu disse, meu irmão, que beleza. Aí pedi um kimono, deu um kimono, fomos para o tatame, foi muito legal, foi maravilhoso.
Passou 3 dias aqui em Manaus, passou 3 dias vindo aqui direto. Aí eu ia levar ele para tomar o Cambô, só que infelizmente não deu para ser feito, porque o Cambô não estava bom para ser tomado, infelizmente. Mas, enfim, essas coisas da luta te coloca numa situação, por exemplo, o Saulo sempre treinou judô e jiu-jitsu, porque para ele foi passado dessa forma. Como para mim também foi. O Sensei Medi tinha um chão maravilhoso. O Sensei Medi treinou também com os Gracie. Treinou no Japão com o Sensei Okano, Isao Okano. Entendeu? Então, como é que eu poderia estar de fora se o meu sensei era o Medi Sensei? Entendi. Aí não tinha como. Foi uma coisa natural. Sensei, eu vejo, tipo, eu já tive a oportunidade, né, de estar treinando com a galera assim da seleção de judô aqui no Rio, e eu vejo, eu não sei se a política, por exemplo, se você perguntar hoje para o Flávio Canto, né, ele vai falar, pô, você treina jiu-jitsu? Ele vai falar, eu treino, me corrija se eu estiver errado, Niuasa. Não, eu treino no azar. Eu não treino, eu treino jiu-jitsu, mas eu sou graduado em Niuasa. Ele não assume o jiu-jitsu. Você acha que é uma política isso dentro do judô? Eles não querem? Eu respeito muito o Flávio Canto, inclusive esteve aqui na academia, um cara que eu admiro muito, gosto muito dele. Mas eu acho que ele seria muito mais feliz se ele dissesse bem assim: não, eu também treino jiu-jitsu. Né? Porque, olha só, já pensou eu falar, seria a maior ingratidão da minha parte se eu falar, eu treino judô? Não, treino Tachiwaza. Entendi. Mas você vê isso como uma política? Eles não querem mesmo, né, eu vejo isso como uma forma individual, porque muitos amigos meus do judô têm um orgulho de dizer que treina jiu-jitsu. Né? Mas isso tem a ver com a vinda do jiu-jitsu para cá, que eu não vou atropelar, porque eu sei que é uma das perguntas. Não. Sim. Né? Eu acho que talvez por isso fica um pouco nublado. Né? Mais uma vez aí, agradecer a presença do Sensei Heron. Osso, mestre. Faixa vermelha e branca de Karatê Gujuriu também. Poxa, meu irmão, meu parceiro. Aí. Obrigado aí pela presença. E faixa preta de Jiu-Jitsu, casca grossa. Logo, logo, com a nossa Gracie Barra aí, se Deus quiser. Sei. Oi. Pode terminar, desculpa. Não, eu vou deixar porque tu é um cara que sempre gostou de me atropelar nas palavras. Jamais que isso. Tu era folgado. Quer que eu fale aqui, né? Mas vou ficar nada. Olha, esse garoto, quando era molequinho, eu vou te falar uma coisa. Ele está num garoto que era exemplo de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa, uma pessoa que você olhava, você sentia que não estava ali por estar apenas. Obrigado, Sensei. É sério. Obrigado. Prazer. Obrigado. Diferenciado. Já falei até para mim mesmo que não ia mais chamar de Buiu. Kleber, pronto, Kleber. Mas depois daquela tua propaganda da cueca, meu irmão, eu fiquei chateado contigo. Fica complicado, né? Fica complicado. As pancadinhas de leve, só para ficar ligado. Desculpa. Sensei, a sua escola, ela sempre foi muito conhecida, né, por formar grandes talentos, né? Grandes campeãs e campeões. Você tem alguma fórmula assim? Eu acho que você já falou um pouco dessa fórmula aqui, né, para formar campeãs e campeões, né? Sim. Você pode contar um pouquinho? Tem alguma dica para a gente? Somos eternos aprendizes.
Eu também estou nessa. A receita do bolo são essas pessoas que aqui estão, que são meus alunos. É você parar de falar e agir. Você parar de mostrar com o dedo e ter a ação de fazer. Porque o exemplo, ele consegue realmente fazer com que tu se abrace com os outros e caminhe. Eu acredito o seguinte, o treino tem que ser duro, o treino tem que ser constante, o treino tem que ter objetivo. E, acima de tudo, o treino tem que ser de nível espiritual. Aí você fala, mas por quê? A religião não tem nada a ver com religião. Tem a ver com espiritualidade. Olha só. Se você acorda com uma dor de cabeça, você vai para uma grande pescaria. Você acorda com uma dor de cabeça, se você não entender que aquilo é uma coisa só sua, que você tem que curar aquilo, se você achar que o mundo todo tem que parar por conta da tua cabeça, que está com dor, você deixa de ir para essa pescaria. Você vai deixar de estar com os seus amigos, você vai deixar de comer um bom peixe, você vai deixar de se divertir e vai continuar com dor de cabeça. Se você estiver com dor de cabeça e for para a pescaria, você vai estar com seus amigos, vai comer um bom peixe. Aproveita e toma um cafezinho também, que é bom para dor de cabeça, para cefaleia. E você vai estar entre as outras pessoas e você não vai mais sentir essa dor de cabeça. Porque, na realidade, quando nós estamos muito só, né? Quando nós não temos amigos, você pode estar rodeado de milhões de pessoas. Você é um solitário. Mas quando você está sozinho, numa gruta, e você começa a lembrar de coisas boas que você teve com seus amigos, meu amigo, você está isolado numa gruta, fazendo essa atividade, esse exercício mental para que você se eleve. Na luta, nós temos que ser exatamente isso. Na luta, quando você sentir, quando eu sinto que meus atletas estão muito bem, hoje é o dia de porrada. Hoje tem que ter porrada. Muito te come, muito chão e tudo. Ó, tira o kimono, vamos fazer uma taparia logo aqui para voltar aos velhos tempos, porrada na cara e tudo. Deixa eu ver, peraí. Tem essa moça bonita que está rindo aí, mas está bom. Não, por exemplo, porrada na cara e porrada, e vamos lá dar um louquico na perna para ver se o cara aguenta mesmo, se gosta, e assim vai. E depois você para, tranquilo. Aí tu começa a falar de serenidade, de espiritualidade, e o cara, caramba. Do inferno ao paraíso. Depois dessa sessão de porrada, levei 3 porradas na cara de mão aberta, 3 chutes na barriga, 50 louquicos na perna e tudo sem ser nem falar de espiritualidade. Porque você só consegue entender o que é o espírito quando o corpo está quebrado. Você só consegue dar valor à água. Você vai tomar água, você nem aprecia a água. Na macrobiótica, a gente tem que mastigar a água e beber o alimento. Então, você só começa a dar valor a essas coisas quando você está nesse ponto. E aí, você começa a entender o caminho do Bushido. Você começa a entender que não há milagre sem sacrifício. Você começa a entender que se seu professor não estiver lá lutando com você, trocando porrada e tudo, ele está em decadência. Precisa da tua ajuda para voltar. Porque o professor nunca vai ficar em decadência se ele tiver os alunos. Ele precisa dos amigos, dos parceiros, dos alunos para voltar a ascender. Porque ele vai te contribuir sempre com alguma coisa. Então, a receita do bolo é você realmente fazer com que
os seus alunos, os seus próximos, os seus seguidores, temos os alunos clientes, temos os alunos discípulos, que os seus alunos discípulos possam realmente, junto com você, demonstrar esse exemplo da irmandade, da gentileza, do respeito, da hierarquia, da força, né? E da harmonia. Porque a humildade, a simplicidade é consequência de tudo isso aí. Então, eu acho que sem falsas filosofias, eu acho que a melhor forma de você fazer acontecer é você treinar com seus alunos. E, graças a Deus, isso eu bato no peito porque eu treino com meus alunos. Inclusive, Heron, por causa daquela chuva, tu não veio treinar, né? Tá me devendo um treino. Tá anotado. Mas foi mesmo, foi verdade. Choveu. E muito. Eu acordei numa saga, falei assim, Heron, vamos fazer um treininho bacana. O pessoal está treinando, ele vem tal hora, vamos treinar clandestino, secreto. Só ver quem está por aqui para não ter problema. Não, pode ficar tranquilo. Treino secreto, viu, caramba e tudo. Vem treinar, meu irmão. Aí o Heron, porra, é comigo. Meu irmão, caiu um toró do caramba, eu olhei assim, rapaz, chovendo pra caramba. Eu falei, meu irmão, quer saber de uma coisa? O Heron tá na rede essa hora. O Heron tava no... Quase, mestre, quase isso. Encolhidinho. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que é muito treino. Não é milagre sem sacrifício. Né? Não tem. Não tem mistério. E muito menos segredo. É isso aí. Eu não acredito em talento sem treinamento. Eu só acredito em treinamento que se torna talento. Sempre. Sim. Sempre. É fácil. Então, Sensei, e como é que a Gracie Barra ela entrou na sua vida? O que ela mudou na sua escola e nos seus alunos? Na realidade, a pergunta foi mal colocada. É como eu entrei na Gracie Barra, na vida da Gracie Barra. Isso. Deixa eu explicar. Na época, o mestre Oswaldo Alves, o Clebão gosta. Na época, o mestre Oswaldo era o responsável pela Gracie Barra aqui na região norte. Sim. O mestre Oswaldo é uma pessoa que eu tenho muito respeito e tudo. E nós participávamos pela Gracie Barra. Não sei se vocês lembram, o Jacaré, Leopoldo, o Marcelo, Carlinho, o Anitta, Vladimir, Arizinho, todo mundo lutava pela Gracie Barra. Todo mundo. Até a faixa marrom. Depois, não mais. Por quê? Aconteceu um probleminha e eu não tive acesso ao mestre Carlinhos para conversar e eu não podia passar por cima do mestre Oswaldo. Eu sigo o Bushido. Infelizmente ou felizmente, tem certas coisas que não tem mais ou menos. É aquilo preto no branco. Sim. Não tem mais ou menos. Vou falar com fulano. Não existe. É aquele que é o responsável. Então, é até ele. Não dá, então, botei minha viola debaixo do braço, a cauda entre as pernas e, nós éramos campeões infantis, do infantil geral. Levava 30 moleques para competir pela Gracie Barra e tudo. Mas aí teve um probleminha muito chato. E quando eu fui reclamar desse problema, a pessoa falou que era com o mestre Oswaldo. Não era o mestre Oswaldo, mas falou. Quando eu fui falar com o mestre Oswaldo, com ele falou, não sei o quê. Ele quis encobrir a pessoa. E aí eu disse, bom, para salvar uma pessoa, ele está sacrificando 33 que estão competindo, então não dá mais para ficar assim. E aí eu me isolei aqui em Manaus, fiquei trabalhando direto com a minha família aí, como eu te falei, a minha família trabalha com hotel, motel. Uhum. E nessa época, desculpa, fiquei até na construtora da minha família e passei esses 10 anos fora.
por coincidência, a pessoa que ligou para reclamar que estava acontecendo esse problema foi o pai do Gregory. Eu acho que tu já ouviu essa conversa, não ouviu? Ouvi lá na Califórnia. Faz tempo, é verdade. Faz tempo. Eu ainda era garoto nessa época. Bom, aí o pai do Gregory me ligou, aconteceu esse problema, saímos. Fala com o mestre Carlinhos. Rapaz, eu não vou falar com o mestre Carlinhos porque eu vou ter que passar por cima do mestre. Eu não vou fazer isso. Aí o Gregory foi lutar o Sul-Americano. O mestre Carlinhos viu o Gregory, chamou o Gregory, perguntou: tu é? Sou de Manaus. Pô, tá de Manaus? Tu é do Henrique? Sou lá do Sensei Henrique. Pô, meu irmão, liga para ele aí agora. Aí o mestre Carlinhos sempre com aquela educação, né? Agora aí, meu irmão. Vê se eu posso falar com ele, porque o cara tá ali, aquele filho de mundo, né? Aquela coisa dele. Aí o Gregory, pegou o telefone, ligou. Aí o Gregory, e aí, Sensei, tudo bem? Eu disse, beleza. Foi campeão absoluto? Porque a gente tem um código. Quando eu não viajo, só liga depois que ganhar. Porque senão, meu irmão, eu vou ficar apreensivo, aquela coisa toda. Aí, se não, Sensei, ainda não lutei absoluto. Aí eu esculhambei. Estava no Viva Voz. Aí, meu irmão, esculhambei. Vou respeitar a senhora aí, por isso que eu não vou falar o que eu falei. Aí, esculhambei geral. Aí o Gregory falou: Sensei, é porque o mestre Carlinhos perguntou se podia falar com o senhor. Aí eu fiquei mais se fosse um vagabundo, um bandido, tu ia dar direto o telefone para ele, né? Como é o mestre Carlinhos, tu tá perguntando se eu quero falar ou não com ele? Claro, meu irmão. Saudade do mestre, pô. Tá doido? Aí o mestre Carlinhos, e aí, Ricão? Como é que tu tá aí nesse fim de mundo, porra? Porra, eu não, por aí. Aí eu peguei, falei, pô, mestre, que satisfação falar com o senhor e tudo. Ele falou, rapaz, deixa eu te falar, isso aí eu não esqueço. Vou te falar, meu irmão, tá perdendo muita gente pra Gracie Barra, hein, meu irmão? Vou te falar, hein? Aí eu, mestre, eu não tô perdendo pra Gracie Barra, não. Eu tô ganhando pra Gracie Barra. É a melhor equipe do mundo, é a equipe que tem o senhor como mestre e é a equipe que sempre estará nos nossos corações. Então, se eu puder fazer atleta e ele decidir para Gracie Barra, eu estou fazendo o meu trabalho bem feito. Fico o senhor sabendo. Aí, meu irmão, aí chegou tudo aqui para mim. Chegou passagem, chegou reserva de hotel. Tudo. Pô, o mestre Carlinhos mandou essa aí para mim. Aí peguei o avião. Como estrela. Outro dia eu fui lá para a reunião e voltei para Gracie Barra e voltei como líder e voltei botando para quebrar e voltei mudando todo o sistema que bastou de dizer bem assim, para de dar burro. Inclusive foi até o Liberi que na palestra falou, para de dar soco em ponta de faca. Quer ter teu pessoal guerreiro? Tudo bem, escolhe teus guerreiros. Mas abre de uma forma comercial, porque senão você nunca vai ser valorizado. E realmente, hoje os meus alunos, pessoas que estão comigo, as faixas pretas e tudo, eles entendem isso. Né? Olha, quer ajudar os outros? Ótimo, vamos escolher aqueles que merecem ajuda. Mas vamos ajudar aqueles que pagam para ser ajudado também. Porque não é pelo dinheiro em si, mas é vamos dizer assim, pelo reconhecimento e também porque você tem contas a pagar. É um negócio. E esse negócio, de graça, ele nunca existiu. Que mais tarde, para não atropelar aqui, eu vou falar da marcialidade. Nós vamos falar disso, dos dotes que eram dados. Então, sempre existiu. Sempre fez parte. Não é? E aí eu entendi na hora. Eu simplesmente... Eu fiz administração. Eu simplesmente não aplicava isso. Então, eu tirei o véu de Maia e o que eu só via, eu comecei a enxergar. E isso foi muito abrangente, foi muito, vamos dizer assim, qual seria a melhor forma de falar? Foi iluminador. Né?
E hoje eu estou com muitos alunos que eram daquela época do projeto, por exemplo, aqui tem vários, se não a maioria. Né? Não é não, Sandrão? Faz aí assim com a mão, querido. Está comigo desde criança. O Sandrão ainda viu na época da guerra aqui, ainda viu na época da invasão de academia, naquela época correu tudo isso aqui também. Quebrava todo mundo, Sansei. Casca grossa até hoje. É um treino com o Sansei, é um amasso. Não espalha que eu estou fingindo que eu estou morto. Hein? Aquelas inflexões. Isso aí. Oi. Então, sabemos, né, que o histórico de todos os seus atletas aí, eles vêm de uma parte, né? Eles vêm completo, né? Seu trabalho aí é impecável, né? A gente sabe, todos os campeonatos de jiu-jitsu, né? Eventos de jiu-jitsu, jiu-jitsu esportivo hoje, né? Ele começa em pé, né? E proporciona os atletas a estarem puxando para a guarda, deixando de lado o aprimoramento de quedas. Qual sua visão e qual a importância do estudo das quedas para o praticante de jiu-jitsu, do seu ponto de vista, assim? Eu vejo o seguinte, não tenha dúvida que puxar para a guarda, numa situação que você tem um controle, é maravilhoso. Né? Você induzir o cara a puxar para a guarda numa situação muito complexa, também, aonde você tem um controle, é maravilhoso. Mas se você souber 3 técnicas para derrubar e treinar bem, você não só vai ter o controle, como vai ter a decisão, tá entendendo? De sair na frente, custe o que custar. Eu vejo que a mecânica, né, vamos colocar assim, você tem que ser forte, técnico e estratégico. A mecânica estratégica da luta, ela tem que existir junto com o Neuazá, o Tatiwazá. Parte em pé, parte no chão, ou a parte no chão, parte em pé. A transitória disso faz com que você entenda que é muito importante você aprender a segurar, né? Você pegar, fazer uma pegada, né? Pá, você pega, faz a pegada, vai tirando o kimono e tudo, segura e tudo, aquela coisa toda. Os teus dedos têm que estar calejados. Isso é ótimo. Mas se você não sabe fazer, se você é aquele cara que só segura aqui, pega aqui e puxa, você vai ter apenas uma opção. Quando você abre um leque de opções, que você faz o kumikata, faz as pegadas bacana, que o cara vai te puxar, só que ele vai te puxar de uma forma que tu vai cair ali já passando. Tu vai pegar o cara que ele não vai conseguir te derrubar da forma que ele te derruba, porque a pegada que tu fez, tu matou a mão de força dele. Entendeu? Tu vai pegar um cara que pegou da forma que tu deixou ele pegar, porque tu entra um golpe muito fácil naquele biotipo do cara, que é um biotipo ectoformo, grandão, assim, assado, muito osso. Ou endoformo, pequeno, grandão, assim para os lados. Então, é importante essa visão panorâmica, estratégica, que vem da técnica de treinar em pé, Tatiwazá. É claro, evidente, que tem pessoas que tu mal toca no kimono e já puxa para a guarda. Mas veja bem, o que eu falei foi pegada. Não falei a técnica de derrubar. Nós primeiro temos que pegar. Para pegar, a minha perna tem que estar ok, o meu tronco tem que estar ok, e a minha pegada vai ficar ok também. Quando tudo isso junta, fica mais fácil eu entrar um golpe e projetá-lo, derrubá-lo da maneira que eu havia pensado. Ou, pelo contragolpe, poder fazer o mesmo. Mas é importante que a gente entenda o seguinte: não é transformar um lutador de jiu-jitsu num judoca. Não é isso. Porque senão vai
vai machucar. Você vai perder muito tempo. Mas é transformar um lutador de jiu-jitsu sabedor de pegadas e, através do biotipo dele, ele possa entender quais seriam os melhores golpes para que ele pudesse usufruir do treino da luta para poder entrar. Vamos supor, eu entro Ippon Nage, entro forte com coach Makikomi, que é o golpe que eu gosto, mas eu gosto de entrar também um Kataguruma, um Yokotomoi. Se eu pego um cara menor do que eu, que joga empurrando a mão, eu vou conseguir dar o Ippon. Mas se eu pego com ele e ele joga com o cotovelo para baixo, esquece. Vai ficar difícil. Eu vou ter que tirar, fazer pegada e tudo, para quando ele estender a mão, eu entrar. Então, é estratégico, é técnico e, é claro, tem que ter muita força, né? Porque a força faz parte do treinamento, né? Quando você entra, quando você faz 1.500, 2.000 de come, você está fazendo, você está tendo resistência, está tendo força, está tendo velocidade, enfim. E na hora da luta, você vai tentando economizar o máximo disso para poder dar os sprints, né? Poder se regenerar. Para isso, você tem que estar com um condicionamento físico bacana. A estratégia é muito importante. A estratégia, você lutando em pé de uma forma sábia, muito bem, vamos colocar assim, muito bem estrategicamente falando, ela te dá um conceito melhor de controle da luta. Com certeza. Muito bom. Espero ter respondido, porque senão já tem mais alguma coisa aí. Não, se quiser acrescentar, fica à vontade. Fica à vontade, mas olha só, perfeito. Vamos lá. O Rodolfo Vieira, ele tinha uns golpes em pé e tudo, fazia bem, né? Não tem dúvida. Mas ele tinha muito mais, era pujança, correto? Ele segurava. O Jacaré não. O Jacaré criava a pegada para entrar. Apesar de ser pujante também. Mas eu via... Desculpa, continua, sei. Mas uma coisa é você estar indo ali, empurrando tudo, e o cara dá o vacilo e você derrubar. A outra coisa é você cavar para que o cara dê os vacilos. E aí você tem um leque de opções. Entendeu? Eu vi o Jacaré com essa variação mesmo. Batia aqui, batia ali, o cara, quando tu viu, o cara estava voando. Eu via essa variação, esses recursos. Sim. Vamos aqui para a próxima. O judô e o jiu-jitsu são artes que se completam devido à cultura esportiva, né? O judô é a parte de cima e o jiu-jitsu as técnicas de solo. Na sua opinião, né, qual o motivo da gente ter hoje, né, mais escola de jiu-jitsu do que escola de judô? Porque o olimpismo ceifou a arte marcial do judô, a marcialidade do judô. Então, por exemplo, há 15 anos atrás, a gente não tinha tanta escola de jiu-jitsu e a grande maioria das crianças treinava era judô, não era nem futebol. Isso. 15 não, 20 anos atrás. Hoje, a grande maioria das crianças da arte marcial, da luta, treinam judô, mas treinam mais jiu-jitsu. O que eu quero falar é o seguinte: o olimpismo, sempre tem uns caras aí, poxa, às vezes quando eu vejo a pergunta assim, por isso que o jiu-jitsu não entra na Olimpíada. O jiu-jitsu está na Olimpíada? Desgraçado. Vem cá, filhinho. O desgraçado, se ele entrasse na Olimpíada, nem treinar, tu treinava. Sabe por quê? Porque fica uma coisa... Olha, o jiu-jitsu hoje, me corrijam se eu estiver errado, é o esporte de luta mais democrático do mundo, cara. Onde faixa branca tem as categorias iguais à da azul, da roxa, da marrom e da preta. Onde tem Master 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. O judô não existe isso. O judô são categorias, aí vem o adulto, que na época era o sênior, e depois vem o master, e a seleção está ali. Não interessa se tu é faixa verde, se tu é faixa preta. O faixa preta vai ter que lutar a
a seletiva contigo, que é verde ou roxa, e vai te sentar a pé, porque ele é faixa preta, e tu está começando a entender. O jiu-jitsu não tem isso. O jiu-jitsu ele te deixa de igual para igual. Temos faixa, temos categoria de peso e categoria de idade. Se a Olimpíada chegasse até nós, esquece. Acabou. Acabou tudo isso. Sabe por quê? Também concordo. Como é que vai entrar um cara, tá entendendo, que não seja formado em educação física, para poder ter uma academia só porque ele quer, porra, ajudar as crianças, isso e aquilo? Peraí, mas tu não é formado em educação física, tem que ter CREF e tudo, não sei o quê e tal. Aí disse, não, tudo bem, mas para dar aula tu pode, porque não vai exigir o CREF para te dar aula. Mas para te viajar com o teu aluno, tu tem que ter CREF. E aí, o Conselho Regional de Educação Física, o Conselho o CONFEF também, né, o Conselho Federal, aquela coisa toda, exige isso. Fica uma panela. Eu por exemplo, eu não estou militando tanto no judô, apesar de eu dar aula de judô, sempre. Não estou militando. Se eu for viajar com o meu aluno, eu vou ter que pagar o meu CREF que está atrasado. O meu CREF está atrasado porque ele não me ajuda em nada, cara. Por que eu vou ficar pagando? É uma grana. É uma grana. Todo ano tem que pagar. E aí, ele me dá dentista? Não me dá. Ele me dá advogado? Não me dá. É tudo caô. E aí, vem pelo conceito de Olimpíada. Não se pode cobrar porque não sei o quê. Mas a Olimpíada, meu irmão, meu amigo... Eles faturam alto. Cobram alto pra caramba. E aí eu não entendo esse sistema para valorizar a arte marcial. A arte marcial, para ser valorizada, em primeiro lugar, tem que valorizar os professores. Não são os alunos, não. Os professores. Depois, os alunos. Mas, acima de tudo, a arte marcial. Sim. Isso eu entendo na Gracie Barra. A Gracie Barra, ela valoriza o professor. Valoriza o professor. Sim. E isso é muito importante. Sabe por que valoriza o professor? Porque ela passa para mim a questão de eu sempre gostar do Kleber. Não só porque eu conheço ele desde guri, mas porque eu respeito ele. Eu sei do passado dele, sei da dignidade que ele tem. Mas isso foi colocado pela arte marcial do jiu-jitsu, sim. Mas porque a Gracie Barra também conspira para que eu possa realmente entender que eu estou certo dos meus sentimentos para com ele. No judô, isso acontece. Não tenha dúvida. Acontece. Mas eu já vi muito professor de judô tá mendigando, tá entendendo? Para dar aula, para ganhar um salário mínimo, meio salário mínimo, eu já vi. Isso eu já vi. Não é? Professores de judô, sensei. Isso eu já vi. O olimpismo ele tira esse conceito da integralidade, vamos colocar assim, né? Vamos colocar assim, da democracia, para que um cara como eu, com 50 e poucos anos, tá entendendo, possa ter o privilégio de querer um dia lutar, e eu vou lutar com os caras da minha idade. Agora, se eu me acho bambambam, eu posso lutar no adulto também. Não tem problema. Mas a minha idade vai estar lá me esperando. Sim. Você escolhe o nível. Tu escolhe aonde tu quer levar a lapada. É do jeito que o freguês quer. Do jeito que ele quer, ele leva. É mais ou menos isso. É por isso que eu acredito muito que o jiu-jitsu é uma coisa que tem tudo para dar mais certo ainda. Né? Eu acredito que o judô possa melhorar. Sei. Respondeu, pô, excelente. Muito boa a resposta. E boa pergunta também, que é isso daí. Essa próxima pergunta aqui, ela é muito boa, né?
o seguinte, Sensei, muitos falam que o judô veio do jiu-jitsu, outros falam que o jiu-jitsu veio do judô. E outros tantos falam que veio dos monges indianos. Qual a sua opinião verdadeira sobre essa versão? A minha opinião é que os caras têm que parar com essa presepada de ficar buscando. Essa é loucura, rapaz. Que monge nada? Conhece monge indiano? Já viu um monge indiano? Pelo amor de Deus, eu fico louco com isso. Meu irmão, aquele monge indiano não aguenta uma tapa, meu irmão. Tu quebra ele, vai para um pedaço. Tu jogar aquele cara, ele cai no chão e morre. Meu amigo, os caras são acostumados a fazer jejum. Mas, fora brincadeira, vamos lá. Bom, gente, eu sempre estudei. Quer dizer, eu sempre gostei de estudar, por incrível que pareça. Meu parece ser. E eu fui um cara que estudei cultura védica, tá? Então, eu vou falar dessa parte do indiano aí. A arte marcial, realmente, a arte marcial, do contexto marcial, militar, imperial, eu vou contar primeiro uma história aqui para vocês entenderem isso. Há 5.000 anos antes de Cristo, existiu uma batalha chamada Batalha de Kurukshetra, na Índia. E essa batalha ela foi travada por Arjuna com a ajuda de um deus chamado Krishna. E essa batalha foi do príncipe Arjuna contra o império, que eram os primos parentes deles. Fala, Andrezão, osso. E essa batalha ela teve como suporte, né, a ajuda de muitos monges guerreiros chamados kshatriyas. Esses eram os monges guerreiros. Diferente dos sannyasis, dos brahmanas, brahmanacharis, gurus, gurudevas, tá entendendo? Swamis, swamides. Esses eram os kshatriyas. Esses, quando decepava a cabeça do freguês, eles ganhavam o dharma e não karma. Então, na Índia, quando houve essa guerra, os kshatriyas, eles eram o povo que foi para o fronte, foi para a frente da guerra, ajudar Arjuna. E aí começou esse sistema marcial. O sistema marcial foi esse. Eles treinavam nos palácios, eles eram guardas do rei ou do imperador, enfim. Eles é que faziam o treinamento da guarda. Nessa época, você era de uma casta, às vezes inferior, superior, alguma coisa assim, e você guardava muito dinheiro e levava seu filho, levava assim na porta do palácio, né? Você era daquele reino, levava seu filho na porta do palácio e chegava com o guarda, pedia para falar com o chefe da guarda e mostrava: esse é um garoto que eu quero dar para vocês treiná-lo para ser um kshatriya. E aí o guarda olhava para ele com aquele olhar de supervisão, análise, tudo, e olhava para saber se realmente o garoto tinha jeito. E aí ele pegava o garoto, fazia alguns testes e tudo, e se ele fosse admitido, o pai dava o dote. Senão, ele voltava, e isso era uma grande vergonha na época. Naquela época, ali na Eurásia, né, no Oriente Médio, vamos colocar assim, até o Extremo Oriente, isso aí começou a se propagar. Isso chegou à China. Na China, muitos monges chineses começaram a fazer o treinamento. Vamos colocar ainda técnicas de Kung Fu, aquela coisa toda com armas, isso, aquilo, outro. Os monges chineses. Da onde saiu também a luta Shuai Xiao, que é uma luta muito parecida com o judô, né? de derrubada e tudo, com o gi. O gi é bem curtinho. E também chegou na Mongólia, né? Também foi para a Mongólia, também foi para o Japão, para a ilha de Okinawa, da onde saiu a linha Shorin
e a linha Chorei. Certo, sensei? A linha Chorei. Exatamente, mestre. Da onde saiu o T, Okinawa T, né? Que era as mãos de Okinawa. As mãos de Okinawa. Exatamente. E não foi aquele que lutou com aquele russo, que matou o russo com não sei quem? Quem foi? Lembra? Era um lutador de Okinawa que chegou um barco russo lá e o bambambam da União Soviética desafiou lá o fulano. Meu irmão, ele com um soco, eles treinavam muito maquiwara, né? Muito calejamento. Então, um cara com soco bateu, machucou, o cara parou aqui, tudo depois de 3, 4 dias veio a óbito. Isso é uma história contada até hoje no Japão. E aí, no Japão, criou-se também toda aquela casta, não necessariamente cronologicamente dessa forma, mas as castas do Jujutsu, Jujuba, Jujutsu. Jiu-jitsu. Jujutsu. Que era exatamente aquelas técnicas da espada, do arco, e do Aksashi, do Tantô, e várias outras. Porque eles era o sistema de shogunato, que se estendeu até a era Meiji. Enfim, com tudo isso, Jigoro Kano, o sensei, começou a pegar técnicas do Atemi Waza, técnicas de defesa pessoal, as técnicas do corpo a corpo, principalmente parte Tachi Waza, parte Neo Waza, para fazer a luta de corpo a corpo. Porque você antes não podia, porque como é que você ia lutar com um cara que puxava lá um boquém, o cara tacava na tua cabeça, não ia te matar, mas ia dar um golpe, um traumatismo craniano, né? E aí você começou a criar, ele começou a criar um sistema de treinamento que desenvolveu para a luta corpo a corpo. E você não podia usar as armas cortantes. Você não podia usar de maneira alguma, né? E aí foi criadas aquelas equipes, né, vamos colocar assim, aquelas castas do Jujutsu. E aí ele tirou e fez o Judo, que era exatamente isso, onde tinha defesa pessoal, parte de chão, parte de derrubada, parte de cotovelada, de defesa pessoal, aquela coisa toda que muitos ainda fazem hoje. Eu faço isso, eu gosto disso. Jigoro Kano, inclusive, ele fez com que muitas artes marciais japonesas fossem observadas pelo Império para que elas realmente se tornassem artes nipônicas. O Karatê foi um que, através do Jigoro Kano, do mestre, trouxe Funakoshi, apresentou o Império e daí se tornou o Karatê. O Karatê que nós sabemos hoje. Então, o Jigoro Kano, ele abriu muito isso para que o mundo entendesse que no Japão existia o caminho, né? O Bushido. Foi para isso, não foi para a luta em si, foi para o Bushido, o Jita Kyoei, né? Que é fazer as coisas em benefício mútuo para o todo, né? E quando Mitsu Maeda veio para o Brasil, ele não veio sozinho, não. Ele veio junto com o Satake. Né? Ele veio junto com o Satake. Mitsu Maeda nunca foi aluno de Jigoro Kano. Tá? Deixar bem claro. Mitsu Maeda foi aluno de Tomita, que era aluno de Jigoro Kano. E quando ele veio para cá, inclusive, o Satake era mais graduado do que ele. Eles fizeram incursões aí através dos desafios, que naquela época era feito em circos. Cara, tem um cara bom aí, vem para cá e tal, que a porrada vai cantar. Aí os caras entravam lá e o japonês, porrada. O japonês era bom de porrada. E aí
colocou-se dessa forma. Em Belém do Pará, conheceu a família do nosso querido e grande mestre Carlos Gracie Júnior, e ali o mestre Carlos, que realmente foi o grande iluminado disso, que fez com que o jiu-jitsu caísse na mão do mestre Carlinhos e se tornasse tudo isso que é hoje. Aí você pergunta, quem veio de quem? Bom, Jigoro Kano tirou o judô do Jiu-Jitsu. E o mestre Carlos fez o Brazilian Jiu-Jitsu. Não foi do Jiu-Jitsu, foi do Jigoro Kano, porque veio de Tomita, veio de Mitsu Maeda e Satake. Uhum. E aí eu pergunto, quem veio de quem? Depois de tudo isso? Porque sem fontes, né? É aquela... Pode falar, mestre. Questão de prova agora. Exatamente. Mas olha só, a falta de informação é tão grande, por isso que se tornam ignorantes, porque ignoram a informação. Os caras acham que Mitsu Maeda era aluno de Jigoro Kano. Se Mitsu Maeda era aluno de Jigoro Kano, ele aprendeu o quê? Vamos lá, mas não foi aluno de Jigoro Kano, foi aluno de Tomita. Não é verdade? Foi aluno de Tomita. Só que o nosso jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu, é uma coisa nossa, cara. Bota isso na cabeça, é uma coisa nossa. Olha só, aí nós temos o Ademir, o professor Ademir, que morou muitos anos no Japão. Muitos anos no Japão. Quem do Japão você conhece que dá aula de jiu-jitsu que não seja da raiz brasileira? Me fale um. Faz assim que eu não estou te ouvindo. Então, gente, esse negócio de dizer que os monges ficavam ali, os monges indianos, caramba, bicho. Que monge indiano, cara. Pô, pelo amor de Deus, cara. Já passamos dessa fase. Esquece. O jiu-jitsu... Eles gostam muito de narguilé. Mas é uma coisa assim que veja bem, uma vez eu conversando com o mestre Carlinhos, ele ficou bem assim, né? Eu disse, mas mestre, é isso. Olha, aí os caras falam, família Fada e tudo, respeito, eu respeito grandes mestres e tudo, mas quem jogou para o mundo o jiu-jitsu chama-se mestre Carlos Gracie Júnior. Esse que nós temos o privilégio de tê-lo à frente da nossa equipe para poder chamar de mestre. Ponto. É isso. O jiu-jitsu brasileiro veio do mestre Carlos. E esse jiu-jitsu hoje que está no mundo foi o mestre Carlinhos que pegou e disse, agora é comigo. A bola é essa. Não, sim, é isso. Concordo. Fica até difícil, né? Você discordar disso, porque nós vivemos isso. A gente sabe da realidade, mas a gente ouve falar. Olha, com todo respeito, eu adoro o mestre Hélio, mas o mestre Carlos que foi o cara que botou o mestre Hélio, inclusive. Né? Foi o mentor de tudo, né? Foi o mentor de tudo. Com todo respeito, tá entendendo, ao jiu-jitsu, né? E ao jiu-jitsu e ao judô, mas o Brazilian Jiu-Jitsu é uma coisa criada aqui por nós. É uma coisa criada por nós. Não tem bom. É a mesma coisa dizer bem assim, olha, tem um karatê filipino. Já ouviu falar, Heron? Já. O Capca e tal. Isso daí é farofa. Karatê é japonês. É japonês. Se tiver karatê filipino, o nome é outro. Mas não é karatê. É aquela famosa que tem aquele ditado, né? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Todo mundo fica fazendo a confusão. Não tem nem lógica. As mãos são desde Okinawa. Então, isso daí não tem como nem discutir. Verdade. A vida é essa, né? Então, eu espero ter respondido essa pergunta. Muito bom. Com certeza respondeu. Então, vamos lá. Vamos para a próxima aqui. Agora, a sua escola, né, além de ajudar crianças e jovens carentes, também possui um abrigo de moradia.
E além de também ser uma escola comercial, como você falou, né? Como é essa mistura social nas aulas? Todos treinam juntos? Olha, eu acredito que... Você sabe, alguém sabe me falar aqui de Gênesis, na teologia, falando de Adão e Eva? Né? Então, vamos lá. Adão teve quantos filhos com Eva? E aí você me pegou. A Luciana Macedo está falando aí. Se a Luciana quiser falar, fica à vontade. Tá bom. Adão teve 3 filhos com Eva. Tá? Isso que 7, né? Com 7. Teve 3 filhos. Caim, Abel e Sete. Só que, se você for realmente buscar, Adão teve 23 homens e mais 32 mulheres, uma coisa assim. Mas não está catalogado. Mas vamos lá. Caim matou Abel. E aí, fugiu para terras de Odes, que é onde é a África, para desposar uma mulher de um grande reino. Peraí, mas Adão e Eva não eram os primeiros? Meu amigo, se naquela época dava-se para se fazer esse tipo de coisa, Adão e Eva era uma classe diferenciada em termos de valor neural. Antes de Eva ainda houve outra, só que não se submeteu e foi embora. E aí, a força neural de Adão chegava a quase 20%. Steve Hawking com certeza chegou a 10%. Einstein, quando desenvolveu E igual a mc ao quadrado, chegou de 6 a 8. Dizem, eu acredito que não. Mas vamos lá. Se Adão e Eva, né, por esse lado, conseguiram fazer os filhos, e cada um foi para um lugar e movimentaram e criaram toda essa humanidade, porque a linhagem de Adão é uma linhagem diferenciada. Tá? Diferenciada. O que eu quero falar é o seguinte: se eles conseguiram conviver com os humanos muito, muito inferior, como é que eu não vou conseguir fazer com que os que têm grana e possam pagar possam conviver com aqueles que não têm e possam sofrer da mesma coisa? É um casamento. A gente não precisa matar ninguém, mas é um casamento. Para isso, primeiro, temos que ver os valores neurais. Se o cara for muito burro, vai demorar ele a entender algumas coisas. Correto? Mas você não pode abrir mão dele. Se ele apareceu ali, tem um significado para você. Tem um significado. Esse aqui vai para a terra de Rhodes. Vou botar ele ali para sofrer um pouco, mas ali vai sair alguma coisa. Mas vai ter. Eu fiz um grande campeão que era assim. Eu não vou citar o nome, senão vai quebrar tudo. Mas eu fiz um grande campeão que era assim. O outro, o 7, que já foi aquele cara bacana, que já foi para o outro lado, esse você vai trazer para você para dar o exemplo aqui. E dependendo da cronologia das coisas, você começa a misturar. Por exemplo, hoje, os garotos que moram aqui, todos eles estão treinando. Estão treinando, inclusive, muito forte. Eles fazem um treino pela parte da manhã, duro, e outros que começam pela parte da tarde, das 4 horas, e vai até as 8. Né? E eu crio um sistema para que eles possam, cada vez mais, tentar evoluir, né, no seu valor, vamos dizer assim, mental, colocando eles sempre com essas outras pessoas que já são pessoas formadas, como médicos, dentistas, advogados, e como é que posso falar? Interagindo entre eles. E o que acontece
que é a grande magia da sensibilidade humana, é que eles acabam sendo adotados, né, por pessoas, apadrinhados por pessoas que querem o melhor para ele, porque viram nele um garoto que pode ser ajudado, que pode e tem potencial para ser ajudado. Entendeu? Então é mais ou menos assim. A gente não pode segurar para nós a melhor parte, tá entendendo, do bolo, ou seja, a cereja. Senão você não vai entender o quão é gostoso comer o bolo e todo mundo quer a cereja, né? Então nós temos que entender o seguinte: o jiu-jitsu, ele é um agregador, ele é um pai, né, que quer multiplicar, e para isso ele está dando os melhores dele e os piores deles para ficar entre esse movimento, esse conjunto, essa união, vamos dizer assim, essa sintonia, para que a gente possa criar realmente uma certa humanidade, uma certa população que pensa como você, entendeu? São pessoas assim que você traz do interior, inclusive tem muitos aqui comigo que trago do interior, e eles participam de uma forma assim, muito ativa conosco, né, nessa questão. É por isso que eu falo de Gênesis exatamente para isso, porque a gente tem que dar os melhores da gente, né, cara? São os filhos. Eles vão pegar os inferiores. Não tem bom, tem que melhorar. É uma parte agregando a outra, né? Exatamente. É uma parte agregando a outra, e é o que eu falo, olha, a nossa academia tem que estar limpa, porque a academia limpa chama sempre mais aluno, porque todos gostam de poder andar no lugar limpo. E aí a gente faz o soji depois da manhã, né? Depois do treino da manhã a gente faz um soji completão, a gente passa pano na arquibancada, nos ferros da arquibancada, nos ferros do dojo, tá entendendo? No tatame, no piso do tatame, debaixo da arquibancada. É geral o soji. É importante. É muito bom. Sei. Então, de todos os grandes praticantes e atletas que você formou, o que passou, né, pelos seus ensinamentos, o que mais se destacou foi o Ronaldo Souza, o famoso Jacaré, que hoje é uma das estrelas do UFC. Como é lidar, né, e manter uma escola de sucesso assim por anos, sem perder o ritmo, né? Essa menina está comendo tanto chocolate, meu irmão, que já me deu até... Estou até salivando aqui, meu irmão. Eu vou te falar, olha. Eu acho que é o bis, né? Ela está comendo bis ou é lolo? É um dos dois, olha aí. Bis, aí, ó. Guarde pro sensei quando for aí, tá, minha querida? Você vai acabar com essa caixinha hoje. Mas vamos lá. Depende, né? Na luta, muitos se destacaram, tudo. Mas se você for avaliar, hoje um dos caras que mais se destacou, aluno meu, é um médico, que salvou vidas aí de pessoas que estavam com a cabeça pequena, pensando que ia morrer e tudo, de Covid, aquela coisa toda. Então, hoje, o grande campeão é um médico, né? Mas teve aluno também que passou para direito, teve aluno que eu ajudei até nos estudos, e hoje é juiz, passou a desembargador agora, da última, né? Passou a desembargador, ele não está aqui em Manaus, está em outro estado. Eu acho que isso é muito relativo. Mas na luta em si, teve o Jacaré, teve o Leopoldo, teve o Arizinho, teve o próprio Carlinho, meu irmão, que está no Cazaquistão, né, foram campeões mundiais, teve o Renatinho, teve muitos. Eu estou sendo até inconsequente, irresponsável por falar os nomes e deixar alguns para trás aí que eu não estou lembrado. Mas é aquela tal história. A luta sempre melhora a pessoa.
A luta é impressionante. A luta melhora muito as pessoas, né? Passaram por nós aqui tantas pessoas boas, né? Eu me lembro que eu dei aula para o Vitor Belfort quando ele tinha 13 anos de idade, né, cara? Aí em Ipanema, aí no Sensei Medir, né? Aquelas brincadeiras e tudo. Depois eu fui dar aula para ele já adulto e tudo, na época do Pride, enfim. Mas o Jacaré, sem dúvida alguma, foi um grande nome, né, do jiu-jitsu, até porque o Jacaré ele não tinha, o Jacaré não tinha jeito para jiu-jitsu, nunca teve. É mesmo? Já te falei isso, hein? Para. Jacaré não, Não, tinha não, jeito. não é. Falei para você. Só que o Jacaré treinou muito mesmo. O Jacaré treinou muito. Tu pensa que tu vai pegar uma espada, tu vai pegar um aço qualquer e fazer? Não, tu tem que bater muito. Para se tornar uma lâmina boa, tem que pegar um aço forte e o outro um aço flexível, tem que juntar e bater mais ainda. E bater muito. E aí, ele se tornou um grande guerreiro, porque ele pegou e treinou muito. Ele veio morar conosco, né? Morou muitos anos comigo, né? Quase 12 anos e tudo. Desde a branca até a preta, ele, o Leopoldo. O Leopoldo está comigo, né? Tá bem, graças a Deus. O Leopoldo é aquele que ganhou do Verdun, ganhou da galera toda. Deu aquele triângulo no Roger. Tu lembra daquele triângulo? Deu no Roger, o Roger teve que sair, foi aquela bronca toda. Enfim. E aí, realmente, o jiu-jitsu e o judô foi muito bom pro Rony, pro Jaca, né? Porque o Rony, ele mergulhou de cabeça nisso. Ele treinava 6, 8, às vezes até 10 horas por dia. E sempre tinha aqueles pseudos doutores em educação física. Fiz educação física também, meu querido. E deixa eu te falar uma coisa. O que deixa o cara catabolizado é a falta de alimento na hora certa. A janela metabólica, quando passa, você está treinando, se você se alimentar, beleza. Se passa e você não se alimenta, você já está ruim. Acabou. Por isso que eu estou vendo essa moça comendo esse chocolate. Tem um sentido científico nisso daí. Mas, enfim. É isso aí. Melatonina, né? Aquela coisa tá certo. Muito bem. Muito bem. Aí, o que acontece? As pessoas... Tem um ditado que eu sempre falo. Esse ditado é assim: quem muito te baba, no fundo quer te engolir. Tá te babando para te engolir. É o que a cobra faz. Te baba muito e depois te engole todo. A sucuri, né? E a jiboia fazem isso. O professor, ele passa 10 anos da vida te servindo, te ajudando, botando teu ombro para te chorar, te dando comida, te dando treino, te dando viagem, te dando dignidade. No dia que o professor fala que você está errado, que você está completamente errado, você está totalmente errado, você tem que mudar, você tem que respeitar algumas coisas, você se revolta com um cara que te ajudou 10, 15, 20 anos. Por conta de uma coisinha só que ele falou, que era verdade, e na época ninguém entendia. E agora todo mundo entendeu que foi verdade, que é verdade. E aí, as pessoas deixam de fazer o treino que elas acreditavam espiritualmente, mentalmente, e o físico agradecia, para ir na balela de outras pessoas que só fizeram te babar para te engolir, e tu deixar de ser o grande campeão para si mesmo. Porque quando tu deixa de ser o grande campeão para si mesmo, significa que tu não vai mais ser campeão para ninguém, a não ser que tu volte para o Bushido. E às vezes eu vejo muito isso no Rio,
morei muito tempo no Rio, eu vejo que as pessoas, pelo ego, e às vezes até por festa, porque para ser um grande campeão, tem que renunciar a muitas coisas. Muitas vezes que tu lutou, Kleber, tu teve que parar de ir nas festas, tu gosta de uma festinha e tal, uma curtição. Pô, gosto. Mas custava caro, porque queira ou não queira. E olha que você é um cara que tem um biotipo muito bom. Um cara que está rodeado de pessoas boas. E você sabe o que é bom para você, fisicamente e mentalmente. Você teve essa educação boa, já nasceu com você e foi aflorada, mais ainda, porque adubaram da forma certa. Mas tem pessoas que não têm isso. E acreditam no que está na direita, acreditam que está na esquerda, e não está acreditando naquele que está olhando no teu olho e falando, tu está errado. E aí acontecem essas coisas. Mas grandes atletas vão chegar a esse patamar sempre. Não estou falando de Jacaré, não estou falando de Leopoldo, não estou falando de ninguém. Mas estou falando de um modo geral para você entender que muitos atletas passaram por aqui, muitos atletas ainda estão aqui e muitos atletas estão voltando para cá. Né? Porque começaram a entender que o sensei, quando batia, era porque gostava. É isso que eu sempre falo. É melhor apanhar de quem gosta de você do que apanhar de quem não gosta de você. O pior não é nem apanhar, não é nem apanhar de quem não gosta. O pior é ser enganado por alguém que você acha que gosta. Porque nós, seres humanos, nos prendemos às coisas muito carnais da vida. E desde cedo, eu combati isso através da renúncia. Então, a renúncia, para mim, é muita coisa. Muitos me conhecem aqui já há 20, 30 e poucos anos. Tem garoto que era garotinho que está aqui comigo e me conhece há 35 anos. Eu não mudei minha forma de ser, não. Não mudei nada. Eu nunca fui um cara de festa. Pra você ter uma ideia, a minha irmã foi casar e ela ia casar numa sexta-feira. Eu falei, olha, mas sexta-feira ela é 19 horas na igreja nossa, São Sebastião. Pô, mano, eu não vou, não. Você não vai? Eu disse, não. Você vai entrar na igreja comigo, o nosso pai morreu. Eu disse, mas como? Eu estou dando aula. Ah, você vai deixar de dar aula? Eu disse, não. Tem pessoas que estão ali esperando que eu desça da minha casa para dar aula. São pessoas que podem estar com um problema que eu nem imagino. Sabe por quê? Porque eu já fui uma pessoa assim. Eu não estou falando de suicídio nem nada, não, mas apesar de ter isso, mas eu já fui uma pessoa tipo assim, hoje estou decidido, vamos ver se acontece isso, e você estava lá e falei, caramba, é isso que eu quero. Então, são essas coisas que me fazem cada vez mais lutar por um ideal. Eu até acho que o ideal é utópico, eu também acho, mas me fazem lutar para chegar o mais próximo do ideal que eu, sabe, assim, que eu visualizo para a minha vida, para a vida daqueles que estão comigo. Eu não quero ser um cara milionário se eu não puder ir na casa de vocês e dizer bem assim, caramba, que casa bonita. Significa o quê? Que vocês estão muito bem ou melhor do que eu. Porque é importante quando você vai na casa de um amigo e fala assim, caramba, poxa, tua casa é tão bonita. Aí o cara fala, poxa, minha casa só tem um cômodo, minha casa não tem parede, minha casa não tem nem porta, é uma casa pobre. Meu amigo, mas aqui tem uma grande riqueza, que é exatamente a tua seriedade, a tua dignidade, o teu caráter e tudo. Então, isso é que faz com que a gente possa entender que é ser um campeão. O campeão é isso. Não é só ser forte, ser casca grossa. Não, não, não. É não se vender nunca. Porque você se vender já é algo nocivo e pejorativo. Tem que acreditar, tá entendendo? Nos seus sonhos. Mesmo que tu esteja sonhando errado, porque tu vai lá, tu quebra a cara, tu aprende. Mas tu não pode evitar, tá entendendo? De enfrentar o problema. Isso é covardia. Então, eu acredito que os grandes campeões que passaram por aqui, todos eles levaram
consigo essa mensagem, de que não há milagre sem sacrifício. Uma mensagem que eu ouvi pela primeira vez da boca do meu sensei, querido e amado Medi. Legal, bonito. Nossa. Então, Boizinho, só fechar aí. Quero comer chocolate. Ué, sou eu ou você? É você que fecha. Ah, tá. Ei, Buiú, tu deixa de fazer pergunta invocada para mim. Essa aqui é do Nihon. Sei. Poxa, para a gente fechar aqui, na verdade, eu acho que dentro do que a gente conversou aqui, eu acho que, né, você já passou, acho que, vários recados assim importantes. Eu queria aproveitar, né, para, desde já, antes de fazer essa última pergunta, né, agradecer a sua presença, agradecer a presença dos alunos que puderam estar aqui presentes. Mais uma vez, foi sempre mais um aprendizado assim tá aqui na sua companhia, e só tenho a agradecer em nome da escola aqui, dos professores, dos alunos que não puderam estar presentes aqui, mas que depois o Bruno vai estar até entrando em contato com você, que a gente está fazendo até um podcast, né, para passar para os alunos que não puderam estar presentes. Então, para não perder essa oportunidade, né, de estar aprendendo mais um pouco e ver que que o jiu-jitsu é uma filosofia de vida, né? É um estilo de vida que vai além dos tatames. Exatamente, foi um dos nossos objetivos aqui, tá mostrando para os alunos as histórias, né, de mestres como você, de outros professores também, outros professores da área também de saúde. Tá? Oi. Mestre não. Mestre não, sensei. Sei. Fechado. Então, eu queria. Qual o recado que você tem para passar para os nossos alunos continuarem treinando jiu-jitsu e serem cada vez mais pessoas melhores, né? Digamos assim. Bom, muito obrigado pelas palavras caras aí. A minha pessoa. Fico muito emocionado e satisfeito, porque é sempre bom você ouvir de pessoas que gostam de você o que para você é recíproco. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Eu acho o seguinte, eu acho que se a pessoa gosta de se sentir vivo, ela tem que ir para uma lei básica da vida, movimentar-se. Eu acho que se a pessoa gosta de ser um ser vivo, uma coisa básica da vida é ela pensar. Está vivo, estou pensando. Né? E você juntando tudo isso, a sua força mental, sua força física, essa movimentação, você buscar a espiritualidade, buscar o verdadeiro objetivo. Nós estamos aqui, né, nesse mundo, que é tentar ser o melhor naquilo que escolhemos para viver, escolhemos para fazer. Se você vai fazer uma comida, tente fazer a melhor comida da sua vida naquele momento. Se você vai comer um chocolate, como essa moça está comendo chocolate, aí, fazendo inveja para a gente, faça da melhor forma possível entre os amigos. Porque isso é legal, porque mostra uma naturalidade, uma música que eu não conheço, mas já me sinto até íntimo dela. De estar aqui com o Bruno, cara que eu conheci agora, me sinto íntimo dele. Mas também não serei louco de dizer que sou tão íntimo desse barbudão aí, que isso aí parece Mas ele gosta. As brincadeiras à parte, porque é sempre bom brincar, eu acho que a nossa escola ela oferece exatamente isso.
o poder de você se movimentar com pessoas inteligentes para que você possa absorver informações, para que você possa interagir, para que você possa fazer esse intercâmbio de boas coisas, né, de boas novas, de coisas boas, de pessoas que possam cada vez mais fazer com que tu se sinta bem fazendo aquilo que tu gosta. Que às vezes você está com maior preguiça para ir para o jiu-jitsu. Isso não acontece comigo, tá? Isso não acontece, nunca aconteceu. Estou falando sério com vocês, nunca. Mas eu ouço relato. Aí os caras falam, pô, maior preguiça. Eu disse, mas tu tá com preguiça? Eu tô. Sério, eu tô quebrado, tô cansado, tô com preguiça. Pô, então vem para cá para tomar um chá comigo, cara, pelo menos. Mas traz teu kimono, porque tu pode se arrepender e depois tu só veio para tomar o chá e não treinou. Porque aqui eu faço o ritual do chá. Aí o cara aparece, toma o chá, aí ele olha lá, eu tô de kimono. Aí ele acho que eu vou botar esse kimono. Vamos lá, só caminhar, e depois a gente faz um treinamento só eu e você, e a gente treina. Então, a nossa equipe, ela tem essa flexibilidade. Apesar de nós termos programas, né? Mas eu aqui, o pessoal segue o programa e eu estou lá para fazer da forma que eu acho que convém para aquele determinado ser humano que está ali. Porque, de repente, ele precisa de uma atenção específica, uma atenção melhor. Diferenciada. Então, quando é assim, você tem que fazer o papel do sensei. Alguém sabe o que significa essa palavra? Acho que você é a melhor pessoa para dizer. A palavra, ela tem aquele que veio antes. De professor, mas é aquele que, como ele falou, caminhou antes, percorreu o caminho primeiro. Então ele já sabe onde é que tem mais pedra, onde é que tem menos. E aí ele vai te ajudar. Essa palavra tem um significado muito forte para mim. Então, na nossa equipe, eu não vou falar do jiu-jitsu, vou falar da nossa equipe. A nossa equipe ela oferece isso. É claro que, às vezes, de uma intensidade maior em alguns cantos, menor em outros, mas todos eles estão tendo a capacitação para entender que isso existe. O pior é quando você ignora isso. Então, o conselho que eu dou é que procure se manter em movimento, blindar a sua cabeça, para que logo, logo a gente possa estar junto, treinando, né? Repartindo o mesmo dojo, se abraçando, nem que seja para derrubar, né? Dando a mão, nem que seja para levar um armlock, mas que esteja junto com o seu companheiro de treino e que a gente possa, no SIG, estarmos dando gargalhadas dessa reunião maravilhosa que tivemos, para que a gente possa abraçar. Tu tem que ir, Buiu, nesse, tá? Tem que ir, cara. Tu tem que ser mais responsável. Falando sério, tu tem que ser mais responsável. Ninguém te encontra, cara. Tu vai lá, fica com o CC e dá um abraço, que eu gosto de você pra caramba. Abraçar os nossos irmãos, sabe por quê? Nós estamos vivos. Temos que ser o melhor, a melhor versão de nós mesmos nesse mundo aqui e agora. Então, sejam bem-vindos à Gracie Barra. Aula. Excelente aula. Tamo junto. Uma aula. Então Mestrão, obrigado. Poxa, desejar aí um bom final de semana aí. Foi ótimo aqui ter a sua companhia. Eu que agradeço.